da educação, que a gente vai olhar aqui, que é o Brasil imperial. Tá? O Brasil imperial, entre 1822 e 1889, esse Brasil imperial, ele vai ter uma alteração. E por que isso se altera? Primeiramente, por conta de um fato externo, em 1808, a chegada da família real ao Brasil. Tá? A gente tem que compreender esses fatores para a gente começar também a relacioná-los com a educação. Primeira coisa, tá? A gente vai perceber o processo de reformas burguesas que estão acontecendo lá na Europa, Inglaterra e França, principalmente. Essas duas grandes potências, elas brigaram entre si, e aí há uma ascensão de Napoleão Bonaparte, um líder político e militar da França, e Napoleão ele começa a fazer uma grande expansão territorial francesa. Essa expansão territorial francesa era principalmente para enfraquecer a Inglaterra, comercialmente, que era o seu inimigo político e comercial. Tá? Só que aí, onde é que entra o Brasil nessa história? O Brasil nem tanto mais Portugal. O Brasil, através de Portugal, Portugal tinha já, desde o século XVIII ali, tá, o Tratado de Panos e Vinhos, ou o Tratado de Methuen, onde Portugal tinha uma relação comercial com a Inglaterra. Tá? E nesse processo, a França corta, então, ou invade Portugal, porque Portugal não finaliza essa relação comercial com a Inglaterra, que para Portugal fazia sentido. Nem vou dizer que era lucrativo, não. Fazia sentido para Portugal essa relação. Então, nesse contexto, o Brasil entra nisso também, porque a França invade Portugal, a coroa portuguesa sai da sua estadia, sai do seu reinado e vem para o Brasil. Isso muda tudo. Muda tudo em termos econômicos, políticos e estruturais. Vamos lá para os 3 pontos, tá? Por que vai mudar tudo com relação às questões políticas? Porque o Brasil agora, ele ascende a condição, sai da condição de colônia para uma condição de Reino Unido. Bruno, em que isso interfere? Vamos lá. Enquanto colônia, as relações comerciais, elas totalmente à deriva da sua metrópole, que era Portugal, tá? E quando eu venho para Reino Unido, eu abro esse comércio agora para outros países. É pensar um pouquinho no que a gente tem vivenciado agora, tá? O Brasil, por exemplo, ele tem uma relação muito próxima de comércio, de exportação, principalmente para os Estados Unidos. E com o aumento dessa alíquota sem sentido dos Estados Unidos ao Brasil, o Brasil ele vai acabar se voltando para outros países, e aí eu tenho o mercado asiático, eu tenho um mercado do Oriente Médio, tá? O mundo árabe ali é muito sensível aos produtos brasileiros, eu tenho um mercado africano, eu tenho um mercado europeu, que vai ser vamos dizer, que vai ser o escoamento da produção brasileira. Então, vejo que a gente meio que quebra também esse paradigma, tá, de exportar apenas para os Estados Unidos, começa a exportar para os cantos. Volta aqui o Brasil colonial, o Brasil só exportava para Portugal, agora ele vai exportar para outros cantos. Também não são tão outros cantos assim, são Inglaterra. Mas, de toda maneira, isso muda algumas outras práticas. Por exemplo, era proibido ter no Brasil, tá, máquinas. O Brasil, colônia, não podia comprar máquinas. Tá? Em meio ao nascimento ali do século XVIII da primeira Revolução Industrial, a gente já tinha um maquinário funcionando, tá? Mas não chegava no Brasil se não viesse de Portugal ao Brasil. E isso faz sentido a gente pensar com a questão da imprensa. Da imprensa, tá? Bruno, por que da imprensa? Vamos pensar comigo, tá? Que eu tenho a imprensa, ou seja, a máquina de prensar e fazer jornal e fazer livro, não existia no Brasil, ou se existia, existia clandestinamente, tá? Não era permitido esse tipo de maquinário ao Brasil colonial. Então, a circulação de livros, a circulação de jornais, as circulações de produtos lidos, e a gente faz uma relação, por exemplo, com o processo de letramento, quando a gente pega a nossa criança lá na alfabetização, por exemplo,
alfabetização que eu digo no processo de alfabetização, do 0 até os 8 anos, tá? Que é o que a gente chama de janela de alfabetização. A gente cuida, a primeira coisa, de imergir esse sujeito na cultura letrada. Então, desde os 0 aos 3 anos na creche, a gente já conta história, a gente já faz reconto de história, a gente já faz uma imersão do sujeito dentro do mundo letrado para que ele entenda que as relações de comunicação elas vêm para além do que a própria relação de comunicação apenas oral. Eu tenho a oralidade como ponto principal, mas eu também tenho outras formas de comunicação. E aí vem os chamados gêneros textuais e todas as suas práticas sociais que vão mudando de acordo com a minha necessidade. Meu gênero textual bilhete é uma situação, meu gênero textual receita é outro, meu gênero textual recado, né? O recado não, bilhete, né? Mas conto é outra. Então, vai mudando de acordo com a minha prática social. Então, a gente faz isso já na escola, tá? E aí, por que a gente faz isso? Para poder dar a condição da criança alfabetizar-se com mais propriedade, com mais criticidade e reflexão. Se eu tinha pouca circulação de material escrito aqui, por não ter imprensa no Brasil, óbvio que a condição de leitura, óbvio que a condição de eu ter um país com ledores fluentes, com pessoas que sabiam ler e escrever, era ínfima. Quando eu quebro essa barreira e eu começo a trazer os maquinários de imprensa para o Brasil, eu começo a ter uma circulação gigantesca de material agora, só que material não mais manuscrito. Os jornais agora, eles eram o quê? Eles eram imprensados. Então, eles eram com maior quantidade e em maior velocidade. Então, isso altera também fluxo de informação, a imersão dos sujeitos na leitura, tudo isso quebra com a vinda da família real ao Brasil. Então, não é uma modificação só administrativa, tá? É bom que a gente entenda isso. Eu tenho, mais uma vez, uma mudança no caráter cultural para que isso gere também uma mudança na estrutura educacional, tá? Bom, então, aqui nesse contexto que a gente está narrando para vocês, Família Real Brasil, a gente tem essas mudanças, e com ela vem também 15 mil pessoas, tá? A corte vem com 15 mil pessoas aproximadamente, 15 mil pessoas aproximadamente, tá? Então, esse fluxo migratório faz com que toda uma estrutura também seja construída aqui. E aí a gente vai ter uma educação que for a ferramenta, tá, para a cidadania e consolidação desse Estado, mas vamos só pensar aqui o seguinte, o primeiro barato aqui não vai ser esse, vai ser de 1808 até 1822, a gente vai ter aqui um fluxo muito grande para quê? Para um ensino superior, as escolas militares e as escolas de belas artes. Bruno, por que esses pontos, belas artes? Por que esses pontos eles são comuns e necessários, tá? Primeiro que o Brasil não tinha. O Brasil não tinha ensino superior, tá? Se você for pensar, por exemplo, na história da saúde no Brasil, a gente vai ter alguns espasmos, né? Alguns espantos, porque assim, vamos pensar na saúde, quem é que cuidava da saúde aqui no Brasil? Aqui no Brasil você tinha um elemento chamado cirurgião barbeiro. Era a pessoa que cortava o cabelo, tá? Era a mesma pessoa que cuidava também da saúde. Então, o cirurgião barbeiro, ele tinha essa dupla funcionalidade. E é óbvio, tá, que na época, todos os controles, eles eram controles muito rudimentares, controles, estou dizendo, da saúde, tá? Então, você tinha basicamente dois tratamentos. Eram as sangrias e as purgas. Era basicamente isso, sangria. Quando você estava com a dor de cabeça, por exemplo, a explicação mais óbvia é que existia uma concentração muito grande de sangue na tua cabeça. Então, eu precisava aqui rasgar o teu pé, tá? Para poder esse sangue brotar da cabeça para a extremidade oposta, os pés. Você estava com dor nos pés, tinha que cortar o outro lado, tá? Então, óbvio que é uma prática bem rudimentar para a época, mas porque não existiam médicos, né? Então era tudo muito na fase do achismo, ou de rudimentações. A farmacologia era basicamente farmacologia indígena, tá? Era o agregado cultural indígena com o conhecimento do homem branco que fazia, por exemplo, o outro tratamento que era as pulgas. As pulgas eram o quê? Quando você estava com algum tipo de inflamação no trato digestivo,
você recorria às purgas, que a gente ainda hoje utiliza os purgantes, né? O lactopurga, que você vazava até tirar tudo de dentro e aí ficava ok, zerado, tá? Então, perceba que o Brasil não tinha. O Brasil não tinha estrutura, nem estrutura medicinal, não tinha estrutura jurídica, os militares aqui eram mal formados, tá? Então, você precisava dar esse fluxo. A primeira instituição de ensino superior no Brasil foi a Faculdade de Medicina, com sede em Salvador, lá no Pelourinho, tá? Se você um dia for a Salvador, faça uma visita aos prédios do Pelourinho e olhe, quando você entrar na praça principal, você sai do elevador Lacerda, tá? Você dobra a tua esquerda, quando você dobra, tem logo 5 pessoas lá para ficar ali pintando com aquele negocinho do Olodum e tal, né? Enfim, normal, paga 10 conto por causa disso. Você dobra ali, tá? Quando você entrar na praça principal, do teu lado esquerdo, você vai ter a Faculdade de Medicina de Salvador, a primeira faculdade do Brasil, tá? Então, nesse processo, nesse contexto que eu estou citando a vocês, você vai ter aqui, então, o ensino superior, você vai ter a formação de militares e você vai ter uma formação de belas artes, ou seja, pessoas que vão também trabalhar e estudar ali as pinturas, as esculturas e tudo mais na perspectiva da elite, só da elite. Quem vai participar é a elite, tá? Tem negócio de mundiça, pobretude, ralé, galerão, participar não, ok? É só a elite. E aí o Brasil passa a tornar-se independente quando a família real volta em 1820, em 1822 aí se torna independente, toda aquela situação, né, do 7 de setembro, do primeiro reinado, tá, do Dom Pedro I, né, e a gente começa um trabalho legal, começa aí, então, de fato, o Brasil ser um país, uma nação independente, tá? Bom, mas em 1824 a gente tem a nossa primeira Constituição, uma Constituição que ela foi feita aos moldes e padrões, a gente basicamente fez o Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou, tá? Deixa eu ver aqui, pensei em um lugar show para viagem, mas Salvador, ótimo, muito bem, tá? Gostei muito se você fizer a sua viagem também e puder aproveitar as ilhas, né? Ilha do Frade, Ilha de Itaparicá, Itaparicá e Itamaracá, não sei. Lá, vai ter umas viagens bem bacanas, né? Que você pode fazer ali também. Muito bom, Cláudio. Esse troco cultural também faz parte, viu, gente? Tá longe, não. Então, vamos lá. Em 1824, então, só um instantinho. Em 1924, então, você tem aqui uma Constituição, o Brasil faz sua primeira Constituição, uma Constituição Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição norte-americana. Lembrando que ali no final do século XVIII, as 13 colônias inglesas se tornaram independentes, tá? Não eram Estados Unidos ainda, mas elas se tornaram independentes da colônia que era a Inglaterra. E elas fizeram uma Constituição em conjunto, tá? O Brasil, então, ele vai pegar essa Constituição para embasar a sua nova Constituição, a Constituição de 1824. E era interessante porque, assim, a Constituição de lá era uma coisa, até porque os países, as 3 colônias se tornaram 13 países independentes, depois se juntaram, já se tornaram logo em seguida república, não houve uma passagem para a monarquia, e aqui a gente tinha uma outra estrutura administrativa. A gente era uma monarquia, um rei, tá? Então, o que tinha lá nem sempre se aplicava ao que se tinha cá. Então, lá na Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, tinha previsibilidade da educação para o povo. E na nossa Constituição também tem. Você vai trazer aqui uma Constituição, tá? E que é legal, tá? Olha só. Aqui, olha, o Cláudio, Bruno, a viagem com sua irmã Lígia, amigo do tempo. Que massa, que bacana, Cláudio. Maravilha, tá? E a Lígia ali gosta de viajar, viu? A Lígia ali, pô, para viagem. E careta, principalmente. Bom, então, a Constituição 24 ela vai ter essa relação, essa prévia, nesse conceito, nesse sentido, tá? E sempre levar algumas coisas aí que a gente tem que levar em consideração. Por quê? Porque a Constituição de 24 ela trazia na letra da lei, vocês sabem que papel aceita tudo, né? Na letra da lei, ela previa uma instrução primária gratuita para todos. Vamos só pensar quem são esses todos, que quando a gente fala todos, parece assim, que qualquer pessoa, a gente vai pensar muito na cabeça do hoje, mas o todos lá eram homens, brancos, ricos,
Eu também tinha homem branco pobre, tá? Também não era, né? Pessoa poderia ser, ter muitos homens brancos pobres ou empobrecidos durante o Brasil colonial e o Brasil imperial. Então, homens brancos ricos. O que circunscrevia basicamente a população a pouco mais de 10%, se chegasse a 10%. Então, essa educação para todos era uma educação para poucos, para muito poucos, para quase ninguém. Então, era uma prática, por exemplo, comum, que eu nem citei, mas na colonização as mulheres foram muito desfavorecidas. Bruno, por que as mulheres foram desfavorecidas? Porque quando a gente fala de colonização, as mulheres, e quando a gente fala das mulheres na história de maneira geral, tá, elas sempre foram tratadas como um segundo plano, como um segundo ponto. Então, muitas vezes o pai, ele contratava um professor para alfabetizar, para letrar o filho, e a filha ficava na parede, tá? Muitas vezes, sentada, vou pensar aqui numa sala, tá? Uma sala onde o filho está aprendendo lá com o tutor, tá? E a filha está numa parede escondida, tá? Ouvindo a lição. Não era que ela estava ali vendo a lição, não podia participar, mas ela ouvia, e aí ela construía um pouco de prática, ela aprendia de forma muito rudimentar a ler, escrever, muitas vezes apenas ouvindo a aula e não participando diretamente dessa aula, tá? Então, ficar ligado também a essas situações. Mas a Constituição trazia essa situação e a gente tem que levar em consideração também algumas situações que são os processos administrativos aqui. Por quê? Porque o Brasil ele passa por um processo de, pelo menos aqui na educação, de descentralização. Descentralização. Bruno, o que quer dizer essa descentralização? Tá? Cada província vai cuidar do teu. Tá? Cada província cuida do teu. Então, cada província aqui, ela vai cuidar da própria educação. Ela vai zelar e vai financiar a própria educação. Ela está perguntando aqui, foi a Constituição que mais durou, a Constituição de 1624, em termos de temporalidade, sim, porque ela é de 24, e ela só vai cair na nova Constituição, que é de 91, que eu falei para vocês, né? Ela é suspensa em 1889, então ela é a Constituição que mais durou, tá? Então, temporalmente, assim, ela é aquela que está lá, que fora, né, na verdade, preterida há mais tempo. Mas vamos lá. Estou confiando aqui na camisa. Enchendo o saco. Vamos lá. Onde eu estava? Descentralização. A descentralização, a educação estava garantida, mas o governo central, tá, o Dom Pedro I, e depois Dom Pedro II também, tá, não tinha dinheiro para bancar essa educação. O Brasil estava falido. O Brasil era um país falido. O Brasil, ele se abstém enquanto país, tá? Ele se torna um país, de fato, liberto, tá? Independente, mas a duras penas e a duras custas, né? Então, dentro desse duras penas e duras custas, o que eu vou ter? Eu vou ter uma educação, então, que ela só vai ser possível se concretizar em províncias. Então, cada província vai cuidar da sua. Quando eu falo províncias subtentes, que hoje a gente chama de estado, tá? Cada província vai cuidar da sua. E aí você vai ter províncias com condição financeira, províncias sem condição financeira. Vamos falar do eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais. Esse eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais é um eixo que cuidou muito bem da sua educação. Por quê? Quando eu falo muito bem, mais uma vez, para a sua elite branca, homens bem-nascidos, tá? Porque tinha dinheiro. Porque tinha dinheiro para manter funcionando uma educação. Aí você vai para outros locais. Por exemplo, você vai para Espírito Santo, mesmo estando ali na região sudeste, não tinha, tá, condições. Você vai, por exemplo, para a Bahia, tinha condição, manteve um certo processo educacional. Pernambuco também manteve-se um certo processo educacional. Já Ceará, Piauí, Maranhão e etc., irmão, não tinha dinheiro. E olha que o Ceará ainda tinha, ou veio a ter, por exemplo, muito cedamente, tá, um instituto de educação, tá, que era, no caso, a escola normal. Tá? Então, assim, o Ceará ainda conseguia furar a bolha, mas mesmo assim, financeiramente, era muito pouco, em detrimento da Pernambuco. Então, o que acontecia? A elite do estado do Ceará, que estava naquele momento concentrada, inclusive, no sul do estado, mais uma vez falando aí da região do Crato, Juazeiro, Barbalha, tá? Era uma elite que mandava os seus filhos estudarem em Pernambuco. Tanto é que a gente tem a família Alencar
né, que faz parte da história dos movimentos, inclusive, emancipatórios da Confederação do Equador, antes mesmo da Revolução de 1817, tinha a presença da família Alencar, Bárbara de Alencar, o Padre Mororó, o que mais? Carapinima, todos eles que eram antecessores do escritor José de Alencar, tá? Só para deixar claro temporalmente isso. Mas tinham uma formação literal, tinha uma formação acadêmica em Pernambuco, e não aqui no estado do Ceará, porque Pernambuco tinha dinheiro, tinha uma educação a contento, o estado do Ceará não tinha. Então, a gente fraquejou nesse processo, já que a gente até garantia na letra da lei, mas, de fato, eu não tinha essa condicionalidade de existência de uma educação mais afinco, tá? Então, só para deixar claro aqui para vocês como essa educação ela estava prevista na lei, mas ela não estava consolidada, tá? Na nossa lei. E nesse contexto que a gente está narrando a vocês aqui, a gente tem a lei de 27, que criou as escolas de primeiras letras, mas com limitações, como eu falei para vocês, tá? Essas limitações eram muito mais financeiras do que qualquer outra coisa, tá? Você tem a reforma Couto Ferraz, de 1854, tem a reforma Leôncio de Carvalho, em 79, que são tentativas de organizar o ensino primário e secundário com pouca efetividade, e aqui você ainda tem que lembrar algumas situações. Por quê? A educação, ela poderia ser tanto de alunos externos, quanto de alunos internos. Bruno, que diabo é isso? Alunos externos e alunos internos. Eu tenho alunos que são externos, que são alunos que, por exemplo, dá um exemplo aqui do Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro tem pessoas ali que moravam na capital fluminense, tá? Então, eles não precisavam ficar internos na escola. Então, eles iam, estudavam e voltavam para suas residências. Já eu tenho alunos que eram alunos que não moravam, que a família não morava, moravam nos sítios, moravam nas fazendas de café, moravam em outras localidades, outras cidades, etc. e tal, tá? E aí, não tinha como ele voltar todo dia, óbvio, tá? Pela precarização. Então, eram alunos internos. E esses alunos ficavam internos mediante o pagamento de uma joia. Então, não era todo mundo que podia ter acesso à educação. Eu ainda tem aí uma barreira da joia. Eu precisava pagar uma joia, pagar. E quando eu falo uma joia, é porque o dinheiro é bem pesado. Você pagava, tá? Para ter o seu filho ali interno. Ainda tinha um enxoval, ainda tinha várias coisas que limitavam o acesso, mesmo para uma população que fosse mais ou menos, por exemplo, o filho de um comerciante, tá? Talvez ele não tivesse acesso, mesmo o pai tendo uma certa posse, a essa educação como aluno interno. Ele era aluno apenas externo. Tá? Por quê? Porque não conseguiria pagar o valor de um tempo integral, que a gente chama hoje de tempo integral, né? Mas lá era interno mesmo, o cara morava lá, só ia embora nas férias, tá? Então, você tem aqui essa situação, tá? Que também impedia a consolidação da educação, e, marcadamente, o que a gente tem aqui durante esse período? Uma educação, que é uma educação dual. Bruno, o que você chama de uma educação dual? Tá? Uma educação onde eu vou ter uma educação para as elites e eu vou ter uma educação para as massas. Tá? Como assim, Bruno? Educação para a elite e educação para as massas? Educação para a elite, no sentido superior e secundário, tá? Isso aqui era garantido. E para as massas, o primário e principalmente o profissionalizante. Eu tenho, talvez, né? Bom a gente utilizar esse termo, talvez, no presente. A gente tem ali algumas situações muito complicadas nos centros urbanos, mas pensando ali no século XIX, mais uma vez eu remeto à condição aí de uma capital, como a capital fluminense, como a capital do Brasil na época, que era o Rio de Janeiro, e pensar como essa cidade era uma cidade com muita precariedade. E dentro dessa precariedade, eu tinha as pessoas que viviam ali de forma também rudimentar. E acontecia com elas várias intempéries. Então, era muito comum você ter nessas cidades as chamadas rodas do destino. O que eram as rodas do destino? Eram orfanatos. Eram locais onde as crianças elas eram depositadas através de uma porta rotatória, tá? Você botava lá e girava, e aí a criança ia para o outro lado, e durante esse período
sei lá, até os 12 anos, ela era cuidada pela igreja. Então, eram os orfanatos que existiam naquela época, tá? As casas, as rodas de destino, como eram conhecidos. Beleza. Mas aí, depois de 12 anos, no máximo 14, essa criança, se ela tivesse interesse, ela permanecia na igreja, tá? E aí ia fazer os seus juramentos para se tornar padre, freira e continuar ali. Se não, elas eram expurgadas do orfanato, tá? E iam para o meio da rua. Bruninho, para onde? Cara, para o meio da rua, literalmente. E nesse meio da rua, essa criança ela ia, tá, para a prostituição, ela ia para a mendicância, ela ia para o banditismo ou o trabalho braçal. Então você tem aí uma condição de várias pessoas sem pai, nem mãe, nem família, jogadas nos corredores e ruas da capital fluminense. E replique isso a todas as grandes cidades ou médias cidades no Brasil como um todo. Então, olha a preocupação das elites. A preocupação da elite não está na educação. A preocupação da elite está justamente em dar um processo de profissionalização a essas pessoas para que elas não virem marginais, para que elas não fiquem na rua mendicando, para eu dar um tipo de direcionamento. Então, por isso, é fundado para várias escolas, tá, profissionais. Escolas profissionais desde 1850, a gente vai ter na Bahia, né, a gente vai ter em Pernambuco, a gente vai ter em São Paulo, a gente vai ter no Rio de Janeiro também, São Paulo, Rio de Janeiro, essas escolas profissionais, tá? Escolas profissionais para aprender o quê, Bruno? Para aprender o básico. Você ia para lá para aprender ofícios rudimentares como a ferraria, a marcenaria, tá? Para lhe dar uma condição mínima. Porque minha avó, por exemplo, ela falava muito uma frase, né, muito engraçada, tá? Que a gente tem que pensar um pouquinho sobre ela também. A cabeça vazia é a oficina do diabo, ela dizia, né? E é verdade e é mentira. É verdade no sentido de sim, né? Às vezes com a cabeça sem muita ocupação, a gente que inclusive está com nossos filhos em idade escolar de férias, então Deus nos acuda, porque aquela história, como eles não estão interessados em fazer nada, infelizmente eles passam tudo aprontando, né? Então quem é pai, quem é mãe sabe que férias escolares é um Deus nos acuda para a gente ficar entretendo os meninos, né? Mas a cabeça vazia ela também é necessária para que a gente possa, e aí o que mais a gente busca? Quem está aqui, né, óbvio que queria o quê? Queria estar numa rede, se balançando, tacando os pés na parede, olhando para o mar, lendo um livro, ou seja, a ociosidade produtiva que a gente deseja. Então, nesse meio termo, a elite ela vai querer ter essa população mais carente para que ela possa ter algum tipo de futuro, algum tipo de empreender e de empreendedorismo, vou utilizar essa palavra que não é bem interessante não para a época, mas enfim, tá? E isso faz, concorrendo, é isso mesmo. E a gente faz, logicamente, esse processo, tá? De condutibilidade, tentando aí trabalhar. Por isso se cria uma educação que até hoje ela é muito comum, gente. A educação, se você parar um pouquinho para pensar, a educação no Brasil até hoje ela é marcadamente o quê? Entre a escola privada e a escola pública. A escola privada é uma escola conteudista, a escola pública é uma escola de acolhimento onde o conteúdo ela até existe, mas não é a primeira ponta. A primeira ponta para a gente é, de fato, tentar acolher esse sujeito, que muitas vezes está à beira das situações sociais. Então, eu acolho e aí eu dou a alimentação, e aí eu dou para ele o processo de formação identitária. Não estou preocupado, não é nem que eu não esteja preocupado, eu não consigo chegar ao conteúdo, porque primeiro tem que dar conta dessas condicionantes sociais desses alunos que estão na escola pública, tá? Então, perceba que a gente continua tendo uma educação dualista. A educação que é para o rico, uma educação que é conteudista, que dá a esses sujeitos de melhor condição acesso às universidades, tá? E aí você pode até dizer, Bruno, mas a gente tem aqui, cara, a questão aqui né? A gente tem aqui a questão das cotas, tá? Tá, beleza, mas vamos pensar que essas cotas, elas continuam da mesma coisa? Porque 80% das instituições brasileiras, elas são públicas e 20% são privadas.
Aí o que acontece com as cotas? 50% para a escola pública, 50% para a escola privada. Não faz sentido. Pelo menos eu, que sou muito ruim de matemática, eu consigo entender que isso aqui não tem uma relação Lé com Cré. Porque se eu tenho 80% de instituições públicas, de certo seria que 80% das vagas fossem delas. Se eu tenho 20% de instituições privadas, de certo seria que 20% seria delas. Mas no Brasil não é assim. Então eu continuo mantendo os privilégios de classe. Desde a época colonial, desde o período imperial, até hoje eu continuo mantendo os velhos e bons direitos de classe. Ou seja, a classe que tem dinheiro tem mais acesso. Tem mais acesso, inclusive, a vagas universitárias, 50% apenas para a escola pública. Então, isso é complicado, a gente precisa repensar. Como eu falei para vocês, aqui na PND, ela vai pedir muito para vocês a questão desse sentido, tá? Desse sentido de pensamento reflexivo, crítico, reflexivo sobre a ciência educacional, que é o que a gente trabalha. Então, ficar ligado, tá, no que a gente está fazendo, ficar ligado no que a gente está propondo aqui a vocês, porque, de fato, a gente precisa caminhar dentro dessas circunstancialidades, tá? Vamos para frente, vamos para frente aqui. A educação na Primeira República, em 1889 até 1930, a gente vai ter muitas mudanças, tá? E por quê? Primeiro, porque eu também tenho mudança aqui no própria estrutura administrativa governacional. O Brasil sai de uma monarquia, Dom Pedro II, e diga-se passagem, tá, gente? O Dom Pedro II, apesar das suas limitações, ele foi uma pessoa que ele tinha uma bem-querência muito grande com a educação. O Dom Pedro II, ele fundou, por exemplo, o Colégio Pedro II, que é uma referência até hoje, tá? O Pedro II, por quê? Porque o Pedro II, ele é um colégio federal hoje, né, a nível de hoje, é um colégio federal, administrado pela União, mas é um colégio de referência, tá? Eu tive agora, no primeiro semestre, a oportunidade de, eles estavam fazendo um evento lá, de pesquisa, eu tive a oportunidade de submeter um trabalho meu, e fui aceito, fui lá apresentar o trabalho, tá? Um colégio imenso, um colégio até hoje muito grande, mas é um colégio de elite. Como assim, Bruno? As vagas que tem lá, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem disso, mas as vagas do Pedro II, elas são sorteadas para filhos de alunos do Pedro II. Não sei se vocês sabiam disso, tá? Ou seja, eu não tenho como entrar no Pedro II se meu pai e minha mãe não tiverem estudado no Pedro II. Cara, a nível de Brasil, a nível do que nós ainda temos hoje, olha como a gente mantém aí, tá? Uma condição, vamos dizer assim, ainda aristocrática, meritocrática, linkada ainda a famílias. Isso é um absurdo, né? Mas é o que a gente tem no Brasil. Então, vamos lá. A gente tem essa condição, que a gente está colocando aqui, né, do Pedro II, só para mostrar para vocês. O Pedro II foi um colégio fundado pelo Dom Pedro II, tá? O Dom Pedro II também vai fundar escolas para alunos surdos e escola para meninos cegos, tá? São duas escolas, e aí tem que pensar também sobre isso, tá? Que não eram escolas propriamente para alunos surdos e cegos, no sentido, vou botar aqui do ladinho, tá? Só para vocês entenderem. Não eram escolas para alunos surdos. Vou puxar aqui o centro para cima para não confundir vocês, tá? Dom Pedro II. Escolas para surdos, escola para cegos. Mas não eram escolas necessariamente, tá? De que a gente tem hoje, óbvio, falar de educação especial à luz da inclusão. Não era para inclusão, tá? Era a própria questão mesmo, tá? De assistencialismo. Assistencial. A ideia aqui era uma ideia assistencial. Só para pegar o fio da meada para vocês entenderem do que estamos falando aqui. Por que, Bruno, esse contexto, tá? Porque quando eu falo do Dom Pedro II, quando eu falo nesse contexto aqui, os alunos que também iam estudar aqui, alunos surdos e cegos, eram alunos da elite. O Dom Pedro II, por exemplo, abriu a escola para meninos cegos no Rio de Janeiro, depois que ele teve um encontro com um brasileiro cego que estudou na França. E aí fez sua formação lá na França, e quando Dom Pedro II viu aquilo, assim, olha,
eu posso também fazer isso no Brasil. E abriu uma escola para cego no Brasil. Só que, mais uma vez, os custos eram altos e as pessoas que tinham seus filhos, suas filhas cegas, podiam botar para estudar lá, mas mediante pagamento de uma joia, que era complementada, lógico, pelo Estado brasileiro, porém, eu tenho esse contexto só para não achar assim também que, não, então tudo era flores, não, então tudo é maravilhoso. Não, calma aí, companheiro. Muita hora essa calma aí, que senão a gente se imbrica, né, na informação, então o que a gente tem é exatamente isso, tá? Então, vamos aqui para essa mudança de 88 para 1930, a gente tem uma pequena alteração com relação à educação, tá? Essa educação, ela passa por alterações porque o Brasil também passa por alterações, que é a Primeira República, certo? 1889 a 1930,